Estamos de volta, são 12 horas e 10 minutos. A gente volta ao vivo lá para Minas Gerais. Vamos conversar com o repórter Vitor Ferreira. Vitor, agora já boa tarde para você. Como é que estão aí as ações nessa região onde você está? Oi, Vanessa. A gente estava falando agora há pouco aqui dessa sirene, né? Eu ainda estou pertinho do Parque da Cachoeira, esse bairro que foi um dos bairros mais afetados e que agora tem vários moradores isolados que foram retirados de suas casas hoje de manhã por conta da iminência do rompimento da barragem número 6 do complexo de barragens da mina do Córrego do Feijão. Lembrando que é uma barragem de água dessa vez, com 1 milhão de metros cúbicos de água, não é uma barragem de rejeitos de minério de ferro. E nesse ponto aqui que eu estou da estrada, a gente encontrou uma sirene, é esse poste aqui, olha, o Leandro Matoso vai mostrar pra gente esse poste de sirene. Ele foi instalado aqui em outubro, segundo o Dilton, que é morador aqui na frente do alarme. Boa tarde, Dilton, obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Globo News. O senhor ouviu esse alarme tocar hoje de manhã? Era às 4h30, tocou até 5 horas. E toca só um sinal, vem um recado, tem uma voz falando, pedindo para as pessoas evacuarem as suas casas? Tem a voz. Como é que é? Eu não entendi direito não, vai pedindo para recuar, né, que a barragem tinha arrombado, né. E o senhor deixou a sua casa, algumas pessoas passaram aqui da Defesa Civil? Não, ninguém não. Esse ponto aqui é mais alto, né, do que os outros? Ninguém teve aqui não. Agora, me conta uma coisa, na sexta-feira, quando teve o rompimento da barragem de rejeito, esse alarme soou? Não. Falou nada, não. O senhor não ouviu nada? Não pitou, não. E ele já foi utilizado outras vezes? Não, primeira vez. O senhor mora aqui em Brumadinho há quantos anos? Sou nascido e criado aqui, 50 anos. E como é que é para o senhor acompanhar essa tragédia toda agora aqui em Brumadinho? Tem algum amigo, parente do senhor que trabalhava lá na Vale? Deve ter uns 40, 50 colegas meus. Sim, trabalhou comigo em oficina. Eu tenho menino que eu ensinei eles a trabalhar, entendeu? Eu sou soldador lá em Brumadinho, aí tem muita gente que morreu lá, foi companheiro meu, foi ajudante meu, entendeu? Tá soterrado lá. Obrigado, viu, seu Dilton, pela entrevista. Sorte para o senhor, força aí para aguentar essa tragédia que ainda vai perdurar, né? Um tempo. Vai. A gente mostra que esse alarme existe. Como ele testemunhou na sexta-feira, não soou o alarme, não teve nenhum tipo de aviso para os moradores poderem evacuar as suas áreas, as suas casas, poderem se isolar, né, áreas de risco aqui. E agora, na sexta-feira, que não houve o rompimento da barragem, aí sim funcionou o alarme, tocou, segundo o Dilton, por volta de 4h20 até as 5 da manhã. É um alarme que fica tocando o tempo inteiro, né? Fica um tempo tocando. Mas ele não deixou a casa dele, mora num ponto alto, realmente mais seguro aqui, e não passou ninguém da Defesa Civil solicitando para ele deixar a casa dele, diferentemente das áreas de risco mesmo que a Defesa Civil já informou, que é justamente o Parque das Cachoeiras, esse bairro, o bairro Pires, o centro de Brumadinho, onde passa o Rio Paraopeba, e também o bairro Novo Progresso. Aliás, o Rio Paraopeba, Vanessa, ontem a gente mostrou aqui, o Rio Paraopeba, ele não foi devastado pela lama, não foi invadido completamente pela lama, como aconteceu com o Rio Doce lá em Mariana, até porque o volume de rejeitos de minério de ferro, no caso aqui da barragem de Brumadinho, é menor, bem menor, é cerca de 1/4 do volume da barragem lá de Mariana. Mas mesmo assim a água do Rio Paraopeba entrou em contato com essa lama e a gente, ao passar por cima da ponte, que nesse momento está interditada, a gente consegue ver a água, a mancha de minério, de rejeito de minério de ferro na água. E já tem imagens, já vi algumas imagens que estão circulando por aí já nas redes sociais, de peixes mortos nas margens do rio. Em cima da ponte mesmo, se você ficar lá, parar uns minutos, você vê peixe boiando. Então, ao contrário do que a gente disse antes, o próprio presidente da Vale, Fábio Schwartzman, disse que essa era uma tragédia humana, diferentemente da tragédia de Mariana. Aqui é uma tragédia humana, claro, sem precedentes, mas é também uma tragédia ambiental. Mais uma vez, continua aqui, a gente vai continuar obtendo informações e volta ao vivo a qualquer momento se tiver alguma novidade aqui de Brumadinho. Vanessa. E ela tem uma textura diferente, essa lama também, em relação a Mariana, porque essa barragem de rejeitos, ela não estava mais recebendo material, né, Vitor? Então, o material estava mais, digamos,
não estava sólido, mas ele estava mais seco do que líquido. Então, essa lama com a textura diferente também, ela vai matando os peixes por sufocamento, vai tornando o solo infértil. Então, é como você falou, né? Uma tragédia ambiental também. Pode falar. Aliás, essa lama mais densa e mais seca que você mencionou, claro que ninguém quer que chova, aqui ontem choveu e as pessoas ficaram apreensivas por conta do risco da barragem número 6 de se romper, mas o sol também faz com que esse barro todo, essa lama toda, fique cada vez mais seca. E isso dificulta muito o trabalho de salvamento das pessoas e torna mais importante ainda essa ajuda que veio do governo de Israel para fazer o escaneamento. Eles vão escanear, basicamente, toda essa área para tentar localizar os corpos sem precisar ficar escavando, porque conforme essa lama vai secando, vai virando uma terra seca e dura mesmo. Você precisa escavar, você não tem mais como se afundar ali e colocar equipamentos para tentar encontrar pessoas. Ela vai ficando uma lama cada vez mais seca e isso torna o trabalho dos bombeiros bem mais difícil. Inclusive o resgate feito pelo Corpo de Bombeiros foi interrompido em determinado momento, a gente ainda não tem a informação se ele já foi completamente retomado ou parcialmente retomado, e ele foi interrompido justamente porque os homens do Corpo de Bombeiros passaram a ajudar a Defesa Civil a fazer esse isolamento das áreas de risco. Então, portanto, o risco de rompimento dessa barragem número 6 é para ser levado a sério assim. Senão, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros não estariam interrompendo o trabalho de buscas para poder fazer o isolamento dessas áreas que eu já mencionei aqui, o centro de Brumadinho, o Parque das Cachoeiras, que são áreas consideradas de risco nesse momento. Reforço, mais uma vez, é importante respeitar e acatar a decisão da Defesa Civil de isolar áreas que são consideradas de risco. As pessoas podem até desconfiar, ficar em dúvida se vai acontecer alguma coisa mesmo ou não, mas a informação confiável que se tem é a da Defesa Civil. A gente não tem como duvidar dela e principalmente não cumprir as orientações da Defesa Civil de isolar áreas de risco. É isso, Vitor. Você falou aí da textura da lama que atrapalha a equipe de resgate, mas tem um lado positivo dessa lama ser mais dura, mais densa, né, Gustavo? Se você coloca, se chover, essa lama vai caminhar mais, né? E vai atingir mais o rio Paraopebas e, consequentemente, o ecossistema ajusante abaixo do rio. Se não chover, tem o lado negativo de secar mais e dificultar a encontrar os corpos das vítimas. Então, essa é a dificuldade. Então, tem um lado positivo, tem um lado negativo entre chover e não chover. Outra coisa, se chover também, além da lama caminhar mais, vai dificultar que os helicópteros sobrevoem a região. Então, tem uma série de fatores aí que a gente tem que torcer até para não chover, embora vá secar a lama, torcer para não chover para facilitar o resgate. Esse é um aspecto. Outro aspecto que vale a pena falar, do rompimento da barragem 6, estão falando água, não necessariamente, tem que se perguntar isso para Vale, mas não necessariamente é uma água pura. Aquilo ali normalmente é água de reuso do próprio beneficiamento do minério. Então, quer dizer, é uma água que pode conter produtos químicos nela, sim. E aí pode infectar o meio ambiente. Aumentar o dano ao meio ambiente. Entendi. Bom, Gustavo, vamos voltar a falar sobre a questão da prevenção, né? A gente tem mais de 24 mil barragens em todo o país. São 790 só para contenção de rejeitos de mineração, que é o caso dessa que rompeu na sexta-feira. Como é que tem que ser feito o monitoramento de uma barragem? Bom, Vanessa, perfeita pergunta. O mais importante é a gente entender que a gente precisa das barragens para o Brasil. Não é demonizar as barragens. Elas são necessárias, não só na mineração, como para a água, para uma série de outros ambientes econômicos que tem aqui no nosso país. São 24 mil barragens. Só que tem uma parte delas que sequer são cadastradas, fiscalizadas, etc. Então, isso sim é grave e cabe ao poder público fiscalizá-las, requerer que se legalizem, etc. Isso sim é importante. Agora, é uma utopia a gente achar que vai aumentar o número de fiscais ou a infraestrutura de fiscalização com helicópteros, aviões, etc., porque o Estado brasileiro ele é carente de uma série de recursos em diversas áreas, saúde, educação, etc. Então, isso não vai, isso é uma utopia, é o mundo ideal, seria ótimo, mas eu acho que não vai funcionar. O que facilitaria o trabalho do governo
é exigir. Se você tem uma barragem com rejeitos tóxicos, que se exija que ele tenha um seguro de risco ambiental, por exemplo, com cifras grandes para poder arcar com eventuais prejuízos ao meio ambiente, com a reparação do meio ambiente. Na Austrália funciona, é assim. Não é uma novidade do Brasil. Tem outros países do mundo que isso é exigido. Na Alemanha é exigido também. Outro exemplo, que se exija que tenha um laudo de engenharia assinado por toda a diretoria e pelo presidente da empresa e pelos engenheiros responsáveis, não só que emite o laudo, como os da empresa, e que todos se responsabilizem criminalmente, na pessoa física deles, por este laudo. O laudo não precisa durar muito, pode durar 6 meses. Eu não posso dar um laudo de 5 anos. Né? Posso dar um laudo de 6 meses porque eu tenho garantia. Daqui a 6 meses volta e olha de novo. Então, e que esse laudo seja entregue ao órgão público. Aí sim eu torno o dono da barragem fiscal de si mesmo. Porque ele terá medo de ter um problema na sua barragem. Ele investirá em segurança, ele investirá em proteção e na manutenção dessa barragem. Ele próprio vai parar a operação dele caso ele perceba que vai causar um acidente. Então, esse tipo de coisa não é utopia. É uma legislação simples, rápida. A gente já tem muita lei ambiental, já tem muita lei para barragem, são boas, funcionam, só que não são fiscalizadas. Porque o governo não tem como fiscalizar todas essas barragens. Elas crescem. O número de rejeitos de mineração do Brasil cresce 6% ao ano. Se a gente não... E não está se legalizando barragem nova hidráulica. É difícil legalizar. O IBAMA não está dando autorização. O que acontece? Eu sobrecarrego as antigas. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que mudar a consciência. Não é a barragem o problema, é a gestão da barragem. Se eu atacar a gestão da barragem, eu resolvo esse problema. E só queria acrescentar que não é só barragem de mineração, você tem barragem de água, uma quantidade muito maior, e causa o mesmo dano, não é porque é tóxico ou não, ela derruba, ela desmorona residências, mata pessoas, se for uma quantidade muito grande, no caminho abaixo. Eu tenho uns números aqui. Barragens para irrigação são 9.827, para consumo animal 4.245, para criação de peixes 2.702 e para abastecimento de água 1.803, além das 790 para contenção de rejeitos de mineração. Agora o repórter Vitor Ferreira, que está lá em Minas Gerais, tem uma dúvida aqui. Pode falar, Vitor, Gustavo está lhe ouvindo. Oi, Vanessa e Gustavo, boa tarde mais uma vez para vocês e a quem nos assiste. Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer só uma retrospectiva aqui, Vanessa. Eu já até tinha dito isso mais cedo. Daqui, menos de 1 hora, vai completar 48 horas desse desastre aqui em Brumadinho. 48 horas do rompimento da barragem de rejeitos, que foi às 1h20 da tarde de sexta-feira. Em 2015, quando aconteceu a tragédia de Mariana, eu me lembro que a presidente da época, então presidente Dilma Rousseff, foi muito criticada por ter demorado a vir até a região. É claro que o presidente da República não vai ajudar a fazer o resgate junto com os bombeiros, mas é, além de tudo, uma visita simbólica. Dessa vez, o presidente Jair Bolsonaro veio logo no sábado, um dia depois. Na própria sexta-feira, ministros de Estado vieram para cá. Ontem também a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também veio. Autoridades, enfim, o prefeito de Mariana, como eu mencionei, está aqui também. E o presidente da Vale, Fábio Schwartzman, ainda não veio para cá. Ele fez um sobrevoo, mas não apareceu publicamente, nem em Belo Horizonte, nem aqui em Brumadinho. Teve uma entrevista coletiva dele lá no Rio de Janeiro, na sexta-feira. E agora ele ainda não veio para cá. A população, claro, reclama o tempo inteiro de falta de informação, muita gente critica a Vale, mas muita gente também elogia a Vale porque faz parte da vida da cidade. Eu também já disse várias vezes que muitos moradores aqui de Brumadinho, uma cidade com um pouco mais de 30 mil habitantes, ou trabalham na Vale, ou tem algum amigo, um parente que trabalham na Vale. Muita gente tem orgulho também da empresa. Você tem o trem da Vale, por exemplo, que presta um serviço importante aqui, mas é inegável que a Vale tem uma responsabilidade grande sobre esse desastre que aconteceu agora.
A minha pergunta para o Gustavo é: o que você acha de o presidente da Vale, Fábio Schvartsman, não ter vindo até Brumadinho agora? Na tua opinião, ele deveria ter vindo, seja para prestar solidariedade, para acompanhar o trabalho das autoridades, ou não deveria ter vindo mesmo, porque nesse momento, efetivamente, o trabalho, a ajuda dele não seria muito útil? Qual que é a tua opinião sobre o fato de 48 horas depois desse desastre enorme, o presidente ainda não ter vindo pessoalmente aqui em Brumadinho? Vitor, excelente pergunta. Eu queria falar sobre a sua fala, eu queria trazer alguns aspectos. Em primeiro lugar, comparar o que houve em Mariana com o que está vendo aqui. O governo federal e o governo estadual, sem politizar a questão, governo federal e governo estadual, desta vez, neste acidente, agiram extremamente rápido e fizeram tudo correto, inclusive com o presidente da República às vésperas de uma cirurgia. Quer dizer, a atuação do governo federal e do governo estadual está de parabéns. O governo de Minas Gerais também. E a própria prefeitura de Brumadinho estão todos trabalhando de forma rápida, de forma célere e com ações efetivas para ajudar a população e para dar cabo desse problema. É óbvio que a primeira tarefa deles é salvar as vítimas, resgatar as vítimas, e a partir daí medidas serão tomadas. A partir de segunda-feira certamente terão medidas até políticas a serem tomadas, que já foram até apontadas. Então é gritante a diferença do que houve em Mariana para o que está vendo agora. Em relação à Vale do Rio Doce, eu não posso emitir juízo de valor do presidente, da ação do presidente. Certamente ele deve estar trabalhando para resolver esse problema. Agora, o que você tem razão na sua fala é que sempre que tem um acidente, inclusive aéreo, a boa gestão de risco traz na sua cartilha, isso é básico, que você informe a população, que dê boletins à imprensa e à população, que seja a cada 3 horas, a cada hora, a cada 4 horas, no pós-acidente, do que está sendo feito, do que será feito, de para onde as pessoas devem ir, de quantas são as vítimas, de aonde encontrar a lista das vítimas catalogadas, aonde está sendo catalogadas essas vítimas e por aí vai. Quer dizer, isso faz parte de um plano de emergência bem feito. E isso faz parte da gestão de crise. Quer dizer, houve um acidente, você gera um comitê de crise, esse comitê começa a divulgar boletins para a imprensa. Então, mesmo que ele não... O presidente... o certo é o presidente dar entrevistas pela magnitude do acidente. Isso aconteceu com várias grandes empresas brasileiras. Em outros acidentes, o presidente, volta e meia, dava entrevistas. Agora, além dessa entrevista do presidente, além dele dar as caras, como fez ontem, de repente fará hoje de novo, mas, além disso, há boletins ao longo do dia que são lançados com informações, porque a população carece disso para saber para onde vai. Até quando toca uma sirene, o que eu vou fazer? Quer dizer, eu vou correr para onde? Como eu resolvo meus problemas? Aonde buscar auxílio? Se eu estou procurando um parente meu e está sem comunicação na região, a Globo News está com dificuldade de encontrar sinal de internet, as pessoas não têm sinal de celular. Aonde eu posso encontrar? Há um ponto de encontro? As pessoas estão sendo levadas para algum ponto de encontro? Então, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser repetido várias vezes, e a coordenação do trabalho da Vale com o Estado, com o município e com o governo federal, tem que haver coordenação. Então, você tem razão de que a gente está sentindo falta disso nesse caso. E a gente vai ver aqui no nosso telão agora os números oficiais mais recentes dessa tragédia em Brumadinho. Esses números foram divulgados pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais. São 37 mortos, 8 deles foram identificados. 256 pessoas continuam desaparecidas. 192 pessoas foram resgatadas com vida. Agora a gente tem, então, um contato com... Tá, então vamos continuar aqui a conversa com o Gustavo. Gustavo Cunha Mello, perdão. São muitos nomes nessa cobertura. Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gestão de risco. Gustavo, a gente viu aí que a Polícia Militar, Defesa Civil está fazendo as suas informações. Foi montada uma estrutura no IML para receber as famílias. Voluntários estão se organizando na região de Brumadinho.
Mas o que é que você percebe? O que mais poderia estar sendo feito neste momento? Bom, teria que ter uma coordenação. Por exemplo, a gente viu reclamações de pessoas de listas discrepantes, né? Que o mesmo nome estava em diversas listas. Então tem que haver uma coordenação, tem que ser montado um comitê de crise que tenha a coordenação estadual, das forças estaduais, daí eu estou falando de polícia militar, de bombeiros e de defesa civil, e com o apoio da empresa. Esse comitê, ele tem que funcionar com todos os recursos. Normalmente os recursos da empresa são até maiores que os recursos dos bombeiros. Eu estou falando de fornecer alimento para a população, fornecer abrigo para essas pessoas. Quer dizer, você vê ali o Vitor, o outro repórter há pouco... Diego Sarza. Sarza apresentou num hospital municipal ali, uma clínica de saúde e tal, algumas pessoas ali mal abrigadas, quer dizer, as pessoas não estavam com muito conforto ali, era uma quantidade de pessoas grande. Então, quer dizer, você teria que, de alguma forma, tentar conseguir colocar, de repente, num ginásio, colchões, ambientes. O ideal seria num hotel, em pousadas de regiões próximas, transportar essas pessoas para lá para que elas se alimentem, para que elas durmam, para que elas tomem banho, para que elas tenham uma infraestrutura razoável para antes voltarem para suas casas. A Vale do Rio Doce certamente tem recursos para isso e ela poderia dar um apoio nesse sentido. Então, o que eu estou sentindo falta é da coordenação e dessa logística de apoio à população que está desalojada e desabrigada. E, inclusive, quando eu falo coordenação, eu falo de informação. Informar a população através da imprensa, com boletins, e informar, né, que essas listas sejam atualizadas. Aonde eu vou encontrar uma lista atualizada dos desaparecidos? E se existe alguém desaparecido que não está nessa lista, como eu, da população, posso pedir para incluir um nome? Então, esse tipo de coordenação e de comunicação com o público, eu acho que está muito carente ainda nesse segundo dia após acidente. Bom, por causa do risco da barragem, o risco de rompimento da barragem 6, que é uma barragem que tem mais de 1 milhão de metros cúbicos de água, cerca de 24 mil pessoas devem deixar suas casas. Vamos ver então aqui no telão as principais regiões de Brumadinho que devem ser esvaziadas, né? O bairro de Pires, o centro da cidade, que é uma área baixa cortada pelo rio Parauapeba, Parque da Cachoeira, que foi uma região já atingida sexta-feira pelo estouramento, né, da primeira barragem, e também o bairro de Novo Progresso. Todas essas pessoas devem se dirigir à região mais alta da cidade e também para pontos, né, que foram colocados pelo Corpo de Bombeiros, que são a Igreja Matriz, o quartel da PM e o Morro do Querosene. Gustavo, até agora também dados divulgados, pronto, a gente tem aqui os pontos de encontro, Igreja da Matriz, quartel da PM, Morro do Querosene, são regiões para onde os moradores dessas áreas que podem ser atingidas caso a barragem de número 6 rompa, né? Esse alarme foi soado às 5h30 da manhã, porque os técnicos, né, a Defesa Civil, a Vale, percebeu que houve uma movimentação com risco iminente de rompimento dessa barragem número 6, soou o alerta para que os moradores saíssem dessas áreas que correm o risco de serem inundadas caso essa barragem estoure também. Bom, por causa do rompimento da barragem de sexta-feira, 37 pessoas morreram, 8 corpos identificados, 23 feridos em hospitais, 256 pessoas ainda desaparecidas. Existe algum caso parecido como esse na história da mineração mundial? Olha, na história da mineração mundial, Vanessa, a gente tem uma série de acidentes com rompimento de barragens. Agora, há se desenhar o que está se configurando com esse acidente para ele se tornar o maior acidente em números de vítimas em todo o mundo, em toda a história das barragens. A quantidade de vítimas que a gente deve observar neste acidente de Brumadinho vai se tornar o número 1 no ranking em número de vítimas em todos os acidentes com barragens no mundo todo. A gente tem uma série de acidentes com 30 vítimas, 40 vítimas, até um número um pouco maior,
em diversos países, mas esse eu acho que deve ultrapassar e se tornar a maior tragédia em número de vidas humanas com barragem, com rompimento de barragem. Mariana, a gente lembra que aconteceu em 2015, 19 pessoas morreram. Agora, o impacto ambiental de Mariana foi muito maior, incalculável, considerado, né, o maior desastre ambiental do Brasil, até agora um dos maiores do mundo. O número de vítimas geralmente fica em torno de 20, 30 pessoas em todos os acidentes que eu observei, nos acidentes com barragens que eu fui estudar. Esse, sem dúvida, será muito maior. A outra questão que vale a pena observar em relação não só ao dano ambiental, com uma evacuação da cidade, é muito bom lembrar a população que saiam de suas casas, que vão para o lugar mais alto, esses pontos de encontro dados, a igreja, o Morro do Querosene, quartel da PM. Por quê? Porque, havendo rompimento da barragem número 6, será catastrófico e muito rápido, porque essa lama, esse rompimento, as barragens que romperam, foi com uma lama viscosa, densa e pesada. Ela derrubou, matou muita gente, destruiu casas e tal, mas a velocidade com que ela se deslocou é muito menor do que a velocidade que se deslocará eventualmente havendo rompimento da barragem número 6, porque se trata de água. Ela é muito mais fluida e vai atingir toda a região com uma velocidade muito maior. Então, daí a necessidade de alertar bastante a população para que saiam das suas casas até que se trate do problema da barragem número 6. Aliás, isso é uma das prioridades. Além da prioridade de achar as vítimas, de resgatá-las, eu tenho agora, o governo deve estar lidando com a prioridade de cuidar dessa barragem. Isso é muito sério, muito grave. Eu posso aumentar muito o dano, não só ambiental, como em número de vítimas. Como é que eu trato disso? Drenando essa água. Essa água não pode ser jogada no meio ambiente. Ela é uma água de reuso de mineração, ou seja, não é uma água potável, não é uma água encontrada em rios. Ela até não é uma água tão tóxica como é a lama, mas ela não é pura e ela tem que ser tratada, e por isso ela até por isso está em barragem. E ela era provavelmente de reuso no próprio processo de beneficiamento do minério. Agora, havendo um rompimento de uma barragem que deve ter sido com certeza danificada pelo rompimento das outras e está sobrecarregada, ele precisa ser drenada essa água, só que é muita água, então demora muitas horas. Mais de 1 milhão de metros cúbicos de água. Eu vou demorar muito tempo para drenar isso, para colocar em uma situação mais protegida. Ao mesmo tempo, deve estar uma outra equipe tentando melhorar a contenção da barreira, para que isso não aconteça. Enquanto isso não estiver tratado, a população deve ir para um local mais alto, porque se romper não adianta alarme, vai ser muito, muito rápido. Então, as pessoas, se puder dar um conselho para a população, que saia e vá para um local seguro. Gustavo, você continua aqui com a gente vai fazer agora um rápido intervalo, volta a seguir com os nossos repórteres que estão em Brumadinho, trazendo informações sobre mais esse dia de angústia para os moradores. Gente que perdeu parentes, está em busca desses parentes e também nessa expectativa de rompimento ou não de uma nova barragem. A gente volta já. Sim. E a gente está aqui no estúdio desde cedo com Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, você estava falando aí da importância de um estudo, né, que está sendo feito por uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que pode ajudar a tirar a pressão das barragens e, ao mesmo tempo, torná-las economicamente viável. Exatamente. Quer dizer, o rejeito da mineração, sobretudo do minério de ferro, né, você tem o que eles chamam de iron ore Taylor, que é o rejeito, é o que a gente chama aqui no Brasil de rejeito. Nesse rejeito tem uma série de subprodutos, né? Sílica, alumínio, dióxido, tem uma série de produtos químicos, tem uma lista, e ela estudou a utilização dessa lama na construção, na formação de aditivos para cimentos e aditivos para a construção civil.
Então, quer dizer, é um uso sustentável das barragens. Seria uma solução que poderia ser um caminho de tornar sustentável todo esse processo e de melhorar até a qualidade das nossas barragens, que a gente desse fim a essas barragens, não virasse apenas um local de depósito e que se esperasse secar para fechar. Aquilo ali poderia ter um uso econômico. Isso ajudaria muito a todas as barragens de mineração brasileiras para que elas se tornassem sustentáveis até para o meio ambiente. Seria muito útil se a gente conseguisse incentivar essa pesquisadora da UFRJ, eu infelizmente não lembro o nome dela, mas está na reutilização do rejeito de mineração. Na UFRJ se acha a pesquisa e o tratamento que ela promete para esses recursos. Gustavo, seria o momento de fazer alguma contenção dessa lama que escorreu da barragem de Sexta-feira, mesmo com esse risco iminente de rompimento da barragem número 6, uma barragem que tem mais de 1 milhão de metros cúbicos de água? Eles já estavam estudando isso ontem, né? Inclusive, eles teria que desativar uma barreira, uma hidrelétrica que tem rio abaixo, né? A jusante. Então, seria uma área de contenção dessa lama caso ela caminhe. Se você tiver aí o rompimento da barragem 6 com a água, aí talvez esse plano não seja suficiente, mas de fato eu não acho que vá ter um caminhar muito grande dessa lama, não, o que ocorreu em Mariana. Primeiro, pela quantidade ser menor que a de Mariana. Segundo, pela densidade e viscosidade dela. Quer dizer, ela não está demonstrando indícios que vai caminhar até o São Francisco. Ainda que fosse, de fato, eles têm já um plano B traçado do governo, da Agência Nacional de Águas, que seria contê-las numa barragem de hidrelétrica que tem... Então a gente continua com essas imagens aí, a nossa conversa aqui no estúdio com o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Então a gente está vendo aí a imagem mais recente da barragem, ou seja, temos a garantia de que a barragem ainda não rompeu, apesar da sirene, uma medida preventiva que foi tomada esta manhã, né, depois do desastre de sexta-feira, ao perceberem algum sinal de que a barragem poderia romper, o alerta foi disparado. E essa medida foi segura, foi bem feita. Perfeito, Vanessa. Você tem que evacuar essas áreas baixas, o centro de Brumadinho, etc., para a iminência do rompimento dessa barreira, essa barragem, da 6ª barragem. Essa é uma barragem de água, a velocidade com que ela descerá no caso eventual de se romper, será muito maior do que a da lama, afetando muito mais gente. Então, e as distâncias percorridas são maiores também. Então, para evitar esse acidente, as pessoas devem, de forma preventiva, se deslocar. Não será por muito tempo, será até o tempo suficiente para drenar essa barragem, o que leva alguns dias, mas não acredito que mais do que uma semana. Então, as pessoas vão... E até tratar a contenção dessa barragem em si. Tentar, de alguma forma, manter que ela fique ali enquanto está se drenando a água que ali está estocada. Não é uma água limpa, não é uma água pura, é uma água de reuso, é uma água de rejeito da própria mineração. Então, possivelmente, as pessoas têm que tomar cuidado. Eu queria aproveitar para dizer a gravidade. A Globo News está dando uma cobertura muito grande a esse evento, até pela gravidade desse evento, que chega a ser maior, não em termos de dano ambiental, mas certamente em número de vidas, do que a tragédia que a gente teve em Mariana. Para a gente ter uma ideia, Vanessa, eu trouxe aqui uns números. Em 1985, o maior acidente com barragens, inclusive foi de minério de ferro também, foi na Itália, com 269 vítimas fatais. O segundo maior acidente foi na China, em 2007, com 254 vítimas fatais. Depois disso, o terceiro maior cai para 19, também foi na Itália. Então, e depois 17 tivemos 17 aqui em Mariana. Então, quer dizer, a se confirmar, esse hoje já é o terceiro maior, mais grave em número de vítimas fatais, acidentes do mundo, do planeta, e pode chegar a ser o primeiro. Quer dizer, a potencialidade, embora seja uma mina com um estoque bem menor, uma barragem
com um estoque bem menor de rejeitos, ela teve um impacto de vítimas fatais muito superior. Então, quando formos, isso serve até de aviso para o governo, quando formos vistoriar todas as barragens de mineração do Brasil, não basta olhar a quantidade de estoque que há naquela barragem. Óbvio que eu posso causar um dano ambiental muito maior, mas há barragens, embora menores, e até de água, apenas de água, às vezes, que não seja nem de mineração, que estão tão dentro de uma cidade, de um município, estão tão próximas à população, a áreas densamente povoadas, que o dano de vítimas será muito maior. Essas deveriam ser tratadas primeiro, deveriam ser a prioridade às vidas humanas. Então, como a gente está observando aí em Brumadinho, repetindo, é um dos maiores desastres com minas de minério de ferro, de barragens, rompimento de barragens em minas de minério de ferro do planeta. A gente vê a lama, né? Como ela é densa, como ela é grossa, né? Difícil de escoar. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o Tenente Ayara, ele fez um cálculo. Ele disse que em caso de rompimento, ele disse mais cedo, né, numa entrevista coletiva, essa água poderia levar 30 minutos para chegar ao centro de Brumadinho, que é onde fica a maior parte da população, né? Brumadinho tem 37 mil habitantes, fica ali na região metropolitana de Belo Horizonte e tem a importância da mineração para a economia, né? Não só de Brumadinho, daquela região do próprio estado de Minas Gerais, né? Que é um estado que surgiu a partir da mineração, né? E aí, é como você estava falando, não podemos dizer que o problema é a barragem, mas sim a gestão da barragem. Ah, não há a menor dúvida, isso é um ponto fundamental, Vanessa. O Brasil precisa das barragens, o Brasil precisa da mineração. A gente não pode demonizar a mineração brasileira, muito menos as barragens. As barragens são necessárias, elas não são necessariamente um risco ao meio ambiente ou nada do gênero. Elas, desde que sejam bem administradas, existem soluções para tratar do rejeito, existem soluções, pesquisas da UFRJ aqui do Rio de Janeiro, para que esse rejeito seja transformado em aditivos de cimento para a construção civil. Existem formas de monitorar uma barragem. Essa barragem, ela certamente não rompeu de repente e foi uma tremenda surpresa para a população leiga, mas é óbvio que uma barragem, todo engenheiro sabe que uma barragem dá avisos, dá sinais de que ela está para romper, que ela está prejudicada e que está na iminência de haver um acidente. Isso tem sensores, são sensores que são instalados e que você tem movimentos de solo, movimentos de terreno e movimentos da própria barreira, que ela se movimenta, ela anda milímetros, centímetros às vezes de local, e aí você percebe que tem algo de errado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a vazão porque essa barragem, como se fosse uma piscina, tem seus ombros, você tem um tapete de drenagem por onde até você está colocando aquele material ali para que a água escoe, fique só o material, sílica, alumínio, nitrato, uma série de nitratos, uma série de subprodutos metálicos que não tem uso econômico, que é da limpeza da rocha que se tentou tirar o minério de ferro. E aí esses resíduos ficam ali depositados e a água flui e volta para reuso. Essa água volta. A fluidez da água, o caminhar dessa água, você percebe também. Você também monitora isso. Então, quando você tem alguma mudança nesse ciclo da própria barragem e na movimentação de terra da barragem, é um indício errado. Tem algo para acontecer, algo tem que ser feito. Você para de colocar novos resíduos, você dá um shutdown na planta industrial, você para a usina de trabalhar. Nesse caso, ela estava até parada. De Brumadinho, e você começa a trabalhar para que aquela contenção, e começa inclusive o plano de emergência, avisar a população que pode acontecer um acidente. E mais uma observação, meia hora para romper a água, as pessoas podem achar que é muito, não é. Meia hora não é suficiente para você desalojar desocupar a cidade, evacuar a cidade, não é. Você demora, às vezes, você faz exercício de incêndio em edificações, em qualquer grande cidade. As pessoas, telespectadores, muitos deles que trabalham em grandes empresas, grandes edifícios comerciais, já participaram de exercícios de incêndio e sabe que você demora 5, 7 minutos, às vezes 10 minutos, para evacuar um edifício.
As pessoas nas suas casas, ouvindo alarme, vão tentar pegar documentos. Tem pessoas que são cadeirantes, tem que pensar que tem pessoas idosas, tem pessoas que não têm veículo, que vão ter que caminhar. Então, meia hora é muito pouco. Daí eu reitero e insisto para que respondam ao apelo da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros para saírem dessas áreas mais baixas, centro da cidade de Brumadinho, e que se desloquem para as áreas mais elevadas, porque na eventualidade de haver o rompimento da barreira de água, que essas pessoas salvem suas vidas. No caso dessa barreira, que ela estava sem atividade desde 2015, né, de acordo com a informação da Vale, ela recebeu os rejeitos, aquilo que não serve mais para mineração, também não pode ser jogado no meio ambiente, por isso que é construída a barragem para estocar esse material e dar um certo tratamento. A barragem já é o tratamento disso, né, desse material tóxico, para ele não ser jogado no meio ambiente. Ele fica ali para sempre, esse material, ele não, como você explicou, ele não pode ser retirado para colocar no meio ambiente. Então ele tem que ficar lá até secar completamente. Qual é a função dessa barragem de rejeito quando ela é desativada, como era esse caso de Brumadinho, né? Sim, ela seca, ela fundamenta e você, se não tiver um uso econômico do rejeito, que às vezes tem, como eu estou repetindo aqui, da pesquisa do UFRJ, que pode ser utilizado como aditivos de cimento, fabricação de cimento. Então, você tem, não tendo uso, você espera de fato ela secar, essa água é drenada, ela passa por uma filtragem natural, ela não é pura, não quer dizer que você vai beber água, mas ela pode ser devolvida ao meio ambiente com o tempo. E aquilo ali fica sedimentado e você fecha e dá por encerrada a mineração ali naquela região. Então, se a gente tem que perguntar à Vale, a Vale poderia explicar isso melhor para a gente, se ela está completamente desativada, se ela estava em processo de encerramento de atividades ou se ainda havia alguma operação ali. Talvez uma das barreiras estivesse inoperante, mas outras barragens por trás, porque é um complexo de barragens, aqui primeira que rompeu talvez estivesse desativada, mas outras barragens no complexo estivessem operantes. E isso explicaria a operação de uma barreira empurrando a outra, pode explicar, de novo, em tese, não estou no caso concreto, não estou fazendo perícia no local, mas pode explicar o acidente. Quer dizer, se eu tenho parte da planta industrial em operação e uma parte parada, não quer dizer que tudo estava parado e aí, eventualmente, isso tenha sobrecarregado a barreira que se rompeu. Então, essa pode ser uma explicação para o acidente. Você vê, se essa é a barragem número 6, essa que foi... Está para romper agora. Que apareceu um risco, né, uma movimentação com risco iminente de rompimento nessa manhã. Então, são pelo menos 6 barragens que fazem parte desse conjunto dessa mina. Exatamente. Que é uma mina para retirada de produto de minério de ferro. Isso. Né? A Vale, inclusive, é a maior produtora mundial de minério de ferro. Então, você tem toda essa população, a economia do país, que depende dessa atividade. A gente não pode punir a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é uma das maiores... Punir, que eu digo, a empresa, ou querer fechar a empresa, ou acabar com... Que as pessoas têm soluções. A Vale do Rio Doce é uma das maiores empresas do mundo e do Brasil. Ela ajuda dando empregos a grande parte da população brasileira, inclusive em Brumadinho. E a gente precisa dela. Não é vamos fechar a Vale do Rio Doce, vamos acabar com a Vale. Não, precisamos da... A mesma Vale do Rio Doce tem um projeto exemplar, é benchmark, é referência no mundo, lá em Carajás, no Pará, na extração de minérios. Então, quer dizer, a mesma empresa ela tem outras plantas muito bem administradas. O que a gente precisa fazer é obrigar os empresários, aos gestores, porque os presidentes da empresa mudam, os diretores mudam e a empresa continua. Isso serve em qualquer grande empresa brasileira. A gente viu isso com a Petrobras, por exemplo, que é uma mineradora de petróleo. Ela trabalha na exploração de petróleo. A diretoria muda
e a empresa perpetua-se. A gente precisa da Petrobras, a gente também precisa da Vale. O que a gente tem que fazer é que esses diretores, esses executivos, presidentes e diretores de uma mineradora, seja ela qual for, que eles se responsabilizem na sua pessoa física em todos esses laudos de segurança de barragem, pelo menos a cada 6 meses sejam emitidos, e que os engenheiros envolvidos também, na sua pessoa física. Todos tomarão mais cuidados na gestão dessas barragens, na segurança delas, na manutenção dos sensores, na manutenção desse plano de emergência que parece que não está funcionando adequadamente, e no treinamento da população e na manutenção da segurança da barragem. E se eles forem punidos, a segurança vai aumentar. Agora, não adianta jogar que tem que ter mais fiscalização para o poder público, que eu acho que é enxugar gelo, a gente vai ver isso se repetir, infelizmente. Eu tenho aqui alguns números, né? De acordo com o último relatório da Agência Nacional de Águas, divulgado em novembro do ano passado, a gente tem mais de 24 mil barragens no país. Mas, assim, existe até uma expectativa de que esse número seja 3 vezes maior, porque a maioria das barragens ainda não foi cadastrada. Então, entre as cadastradas, a gente tem 9.827 para irrigação, 4.245 para consumo animal, 2.702 para criação de peixes e 1.803 para abastecimento de água. Para contenção de rejeitos de mineração, são 790 barragens. E, ao todo, 31 órgãos, 31 instituições estaduais e federais que atuam na fiscalização. Ou seja, é um número muito pequeno para o tamanho, para a quantidade de barragens que a gente tem. Então, você precisa, claro, ter a fiscalização, mas se você tem um plano como esse, em que o dono da empresa, o CEO da empresa, né, enfim, o responsável pela empresa, ele se compromete de que aquele documento, que aquela vistoria foi bem feita, foi legal, eu atesto, é um outro tipo de responsabilidade, que às vezes nem a fiscalização talvez seria tão efetiva. Exatamente, ele será fiscal de si mesmo. É utopia a gente achar que vai ter engenheiros e geólogos suficientes para todos os municípios e até o governo federal ser capacitados e treinados e que se perpetuem no cargo por muitos anos para fiscalizar essa quantidade de barra. Não tem como. Eu acho que caberia sim ao governo fiscalizar as que não estão cadastradas e não estão legalizadas. Essas são perigosíssimas. Essas a gente tem que tomar muito cuidado e que se fiscalize primeiro elas, feche elas, até que elas se regularizem em termos de documentação. A gente também tem que entender, que já foi dito, no momento de crise dessas pessoas vêm com soluções esdrúxulas para que a mineração passasse a fazer mineração a seco. É uma tecnologia, é uma solução. Já tem muitas minas, a própria Vale do Rio Doce tem alguns processos de mineração a seco que não usa água, portanto não usa barragem. Só que esse tipo de coisa não é uma solução para todas as minas, porque cada mina tem sua viabilidade econômica em função da pureza do minério, da granulometria e por aí vai. Então não é uma solução para todo mundo virar seca. A gente precisa das barragens para a economia brasileira. Agora, que elas sejam bem geridas e que seja responsabilizada